Romanos, capítulo 1, do verso 18 ao 23. A palavra de Deus diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo o conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, ilumina-nos mente e coração, para que pensemos conforme é do Teu agrado, para que sejamos movidos, Senhor Deus, a uma vida reta diante do Senhor, e mais do que reta, uma vida produtiva, que além de coração, pensamentos, atos, que reflitam a retidão daquele que tem uma aliança com o Senhor, tenhamos também, Senhor Deus, uma atitude produtiva, construtiva, Senhor. Que saia da nossa boca somente aquilo que edifique o irmão. Que sejamos instrumentos de justiça. É nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus amados, eu ouvi uma entrevista recentemente, não consegui vê-la toda, porque realmente quando eu vejo alguém mentindo para si mesmo, mentindo para os outros, e querendo que todos nós façamos de conta que estamos acreditando, e o repórter também fazendo o mesmo papel, confesso aos irmãos que eu não tenho muita paciência, mas eu ouvi um deputado recentemente dando uma entrevista, e eu achei interessante ele se referir àquilo que nós entendemos como convicção, o repúdio que a sociedade brasileira faz a toda essa sorte, essa enxurrada de informações erradas a respeito do ser humano e sobre toda a sorte de problemas que estamos vivendo, de ordem econômica e tudo. Sinceramente, irmãos, a pessoa se refere a isso como um retrocesso. O repórter perguntava à pessoa, o deputado, por que nas ruas a população brasileira estava fazendo um papel de tentar retroceder. Que o Brasil, como se o Brasil estivesse evoluindo e indo muito bem, e as pessoas que estão indo para a rua estão tentando fazer o Brasil dar passos para trás. Essa palavra vou inclusive usar. Muitos passos para trás. Referia-se o entrevistador ao fato de que as pessoas nas ruas não queriam o marxismo, repudiavam essa forma de governo, essa ditadura que está se fazendo no Brasil, e que as pessoas saem na rua até mesmo contra, se dizia o rapaz, aos direitos humanos. Só que ele se referia não aos direitos humanos, que a população não foi na rua contra eles, a manifestação contra aquilo que eles chamam de minorias, incluindo aí a minoria homossexual. Classificar isso de retrocesso é não perceber que a população brasileira está sim evoluindo. Classificar o fato de nós não sermos marxistas, de que o brasileiro não aceita esse tipo de pensamento, de ideologia tomando conta do nosso país, é uma evolução e não um retrocesso.
Porque no mundo inteiro, esse tipo de ideologia só destruiu os países e roubou-lhes as riquezas e quebrou toda a questão. Os irmãos podem olhar na história, eu não canso de dizer isso, porque eu quero que os irmãos observem que o que acontece no Brasil, esse processo que hoje você vive de desemprego, de inflação alta e de indústrias fechando, como foi o caso, os irmãos sabem que agora, recentemente, lá em Itapetininga, a Duratex fechou, praticamente vai ficar com um número reduzido de empregados. E nós vamos receber aqui em Botucatu as pessoas que foram demitidas lá. E aqui vai resistir enquanto puder. A crise terrível. Tudo isso, queridos, não é meramente porque há uma crise mundial. O mundo está se recuperando. Se você vir o gráfico, até o meio do governo da Dilma, do ano passado, do governo passado, toda a evolução, queda e retrocesso do Brasil, ela acompanha. Quando chega a metade, o Brasil cai e o mundo continua evoluindo. Pode ver qualquer gráfico, procure e pesquise isso. Por causa da ideologia marxista que se coloca no Brasil. E aí nós podemos perguntar, por que nós somos contra o marxismo? Porque o marxismo é ateu? Não, querido, nós estamos invertendo as questões. Nós devíamos perguntar por que o marxismo é ateu? Porque ele é um ato de rebeldia contra Deus e contra a natureza humana. Um amigo me contou a história de que um professor tentou fazer um teste com a sua sala de aula. Ele simplesmente chegou para os seus alunos, estavam falando e reclamando a respeito de alunos que estavam sendo reprovados e tal. Ele falou, eu vou fazer o seguinte teste. Alunos que não estudavam, preguiçosos, que não cumpriam suas tarefas, evidentemente tinham a sua nota muito ruim e não se preocupavam. Então esse professor foi pressionado pela direção e ele chegou para os alunos e disse, vamos fazer uma nota comunitária entre vocês. Tem uns que tiram 10, 9, porque se esforçam. Outros estão tirando 3, 4, 2, 0, porque não se esforçam. Vamos fazer o seguinte? Eu vou pegar a nota de vocês e vou dar a média da classe. Essa vai ser a nota de todo mundo. Então eu somo as notas, divido e vou fazer uma coisa igualitária. E os alunos gostaram da ideia, era um experimento. E nos primeiros meses, a nota foi até ali, razoável, entre 6 e 7. E depois a nota caiu para 4, 3, a média da sala. O que se concluiu? Que aquele que produz, aquele que tem interesse, desanima. E aquele que nunca teve interesse, não vai se estimular por causa disso, ele nunca teve espírito cooperativo. O que aconteceu? A média da classe caiu e as notas ficaram ruins. Esse professor citou isso para dizer que o marxismo é contra a natureza humana. Nós devemos olhar para as Escrituras e ver Jesus dizendo que devemos esforçar-nos, trabalhar, acumular bens, se for o caso, para podermos distribuir entre aqueles que precisam, aqueles que não podem produzir. Mas não que isso sirva de estímulo para quem quer ficar sem fazer nada. Para funcionários públicos que só ficam sugando o nosso dinheiro e não são nada se tirarem ele do Estado. Na verdade, isso não alterará nada do nosso progresso. Isso me lembra uma piada que alguém contou certa vez de 2 leões que fugiram do zoológico, depois foram pegos e trazidos de volta. Eles conseguiram romper a sua prisão, fugiram para a rua e depois foram trazidos de volta. Então um leão disse para o outro, estava magrinho, abatido, e viu que o outro também voltou para a prisão, e disse assim, eu acabei tendo que ser pego de volta porque eu fui para o mato, só tinha rato, animal pequeno para comer, e eu fui ficando cada vez mais debilitado. Eu falei, eu vou voltar para a jaula, porque lá pelo menos eu tenho comida.
Mas você está gordo, forte, por que você voltou? Eu falei, não, eu fui descoberto, eles pegaram o meu esconderijo. Eu, como assim? É que eu me escondi dentro de uma repartição pública. Então, o dia que eu comi para me alimentar o chefe da repartição, ninguém deu falta dele. Eu comi o tesoureiro, ninguém deu falta. O chefe do departamento pessoal, ninguém deu falta. Mas um dia eu caí na bobagem de comer o rapaz do cafezinho. Aí deram falta do rapaz do cafezinho e não deu jeito. Eles acabaram descobrindo que era eu e eu vim trazido de volta. Parece que isso é verdade. Hoje o rapaz do cafezinho é mais relevante para o Brasil do que muita gente que está nos cargos públicos. A nossa atual presidente foi chefe lá no governo do Rio Grande do Sul. Se você pegar o relatório que todo mundo diz, as pessoas dizem que ela era uma preguiçosa que nunca produzia nada, era boa para inventar passeata, para levar o povo para a rua. Mas dentro da repartição nunca produziu coisa nenhuma. Pelo contrário, deixou tudo desorganizado e mal feito. O que nós esperávamos do nosso país? Olha, de um jeito, queridos, isso eu estou tudo dizendo porque isso nasce de rejeitarmos Deus como Deus. Presta atenção, queridos, que num prazo muito curto nós tivemos Joaquim Levy no Ministério da Fazenda. E agora nós temos Nelson Barbosa. É a diferença entre norte e sul, de leste e oeste. Para mostrar que esse governo não tem o menor critério. Um homem que é completamente o oposto do outro. Nelson Barbosa, queridos, o nosso atual, ele é a favor de privatizar tudo no Brasil. De não ter mais empresas privadas. E Joaquim Levy era da ideologia de Fernando Henrique e do primeiro governo do Lula. Só para os irmãos entenderem que não há critérios, estão perdidos. Eles mesmos não sabem nem para onde estão indo, estão levando a gente para o buraco. Porque o marxismo parte do princípio de que Deus não existe. Por que é preciso? Porque senão eles nunca tomam o poder. Se admitirmos que Deus existe, nós não podemos falar mentiras, nós não podemos enganar o povo. Mas eles precisam disso. Quero a atenção dos irmãos, por exemplo, só para lembrarmos algumas coisas que aconteceu. O mundo inteiro viu a China fazer a abertura dos Jogos Olímpicos e foi uma coisa estrondosa que você viu pela televisão. Os artifícios, os fogos de artifícios, as coisas todas feitas lá dentro, todos ficamos encantados. Mas algum hacker, algum invasor de computador, alguém denunciou que era mentira. E o governo chinês veio a público, que é um governo comunista, que vive só de propaganda e de fachada. Ele vem a público. A China só está poderosa hoje por causa da iniciativa privada, que é controlada pelo Estado. O Estado é forte. Aí o governo chinês veio a público dizer que tudo aquilo foi uma montagem, que não haviam fogos de artifício, não houve nada daquilo que você se encantou. Era tudo jogo de imagem. Eles precisam usar da mentira. Eles precisam deter a verdade para que a injustiça possa prosperar, porque senão é um tipo de pensamento que não progride. O brasileiro naturalmente, até culturalmente, ele é temente a Deus. Quando a imprensa fala a respeito do golpe militar, tenta passar para você a ideia, eu era menino na época, eu estou falando de coisas que eu li depois. Tenta passar para você a ideia que o governo americano mobilizou os militares brasileiros para derrubar João Goulart, que era um presidente legalmente eleito, já que Jânio Quadros havia renunciado. Pouco o governo de João Goulart ele foi retirado do poder. Isso é uma mentira. Não foi isso que aconteceu. Os militares tomaram coragem, invadiram tudo porque houve passeatas no Brasil. O povo saiu na rua igual no governo Dilma, dizendo que não queria as reformas que João Goulart estava fazendo, porque João Goulart era amigo de Fidel Castro e estava anunciando uma reforma agrária no Brasil que ele ia tirar propriedades e dividir entre o povo. E nós sabemos que essa é uma fórmula que não funciona. A Coreia do Norte hoje é pobre porque foi
foi cuidada pela União Soviética e explorada. A Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo, mais culturalmente, e vou dizer, com a liberdade religiosa, é o maior país protestante do mundo. A maior igreja Assembleia de Deus do mundo está lá e a maior igreja presbiteriana está na Coreia. Não é isso, reverendo Coelho? Me parece que o senhor já esteve lá na Coreia. Diz que é um exemplo de desenvolvimento e de cultura aquele povo. E de honestidade, por causa da sua conversão ao protestantismo. Mas a Coreia do Norte, queridos, mal tem energia elétrica e diz que está fazendo bomba atômica agora. A Venezuela é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Está se tornando um dos países mais pobres. A Bolívia tem um dos maiores minérios de silício. E se alguém quiser saber disso, pode perguntar para o Pascoal, que é um especialista nisso. É uma das maiores minas de silício do mundo. A Bolívia podia estar rica. Mas Evo Morales, que é amigo dessa turma que governa o Brasil, ele sentou em cima dessas minas e não deixa ninguém explorar. Logo, o silício fabrica bateria para celular, baterias que são as mais eficientes do mundo. Logo, vão inventar outra fonte de energia e a Bolívia vai perder a chance de ser um dos países mais ricos do mundo. Por causa da insensatez daquele homem que senta no poder e diz: Deus não existe. Não, eles não têm conta para prestar a ninguém, é isso que eles pensam. E eu gostaria, para que a gente não seguisse mais, logo em seguida, o nosso texto bíblico vai nos falar da origem do homossexualismo, que não só é uma opção humana, mas, além disso, é um juízo de Deus sobre os homens, que é para essa insensatez que nós caminhamos quando nós nos tornamos adeptos de qualquer pensamento que seja injusto e seja indigno diante de Deus. Eu imagino um dia que você acordar e dizer: cansei do planeta Terra. Eu vou viver em outro planeta. Você pode dizer isso? Eu posso rejeitar o planeta Terra, querido, eu estou condenado. Enquanto eu estiver vivo, eu estar aqui. Isso é uma realidade, eu não posso. Não tem nem meio de transporte para chegar. O máximo que o homem, sozinho, ele acha que sozinho conseguiu chegar foi a Lua. Naves tripuladas ainda são um desejo de enviar para Marte, que é um planeta que, em termos espaciais, está próximo da Terra. Mas é tão frio e a pressão atmosférica é tão grande, as primeiras naves robôs que pousaram lá, pelo que se sabe, foram danificadas, porque a pressão atmosférica é tão grande que o nosso cérebro explodiria lá. Isso no planeta mais próximo. Então, além de eu não ter opção, eu não tenho nem como chegar lá. Agora, o homem acha que pode dizer: não, eu resolvi que hoje eu não quero mais Deus. Que Deus não existe. Eu não me submeterei às suas regras. Deus é produto da imaginação humana. Alguns são. O Deus de Israel, não. As profecias do Antigo Testamento são uma das comprovações de que essa palavra que está aqui se cumpriu cabalmente na vinda de Jesus. Aqui você tem uma palavra de Deus. É um verdadeiro milagre que você tem na sua mão. As profecias sobre Jesus se cumprem, fora outras, como a profecia, o sonho do rei Nabucodonosor, que previu os impérios da terra. Todas essas coisas que eu digo aos irmãos, para os irmãos prestarem atenção, comprovam que a Bíblia é a palavra de Deus e a revelação do Senhor. Por isso, o que eu conclamo? Assim como eu não posso me libertar da terra, eu não posso decidir a partir de hoje eu vou viver sem comer. Isso aí me lembra a história do sujeito que disse para o amigo dele, estava gastando muito com ração, falou: cachorro é um animal muito bom de se treinar, eu vou treinar o meu cachorro para viver sem comer. E aí um dia ele encontrou o amigo e disse: como é que é? A sua experiência deu certo?
Falou, rapaz, quase deu certo. Quando meu cachorro já estava acostumando, ele morreu. É essa que é a verdade, queridos. Estamos debaixo de regras. E não podemos pensar que somos livres. Não somos livres. Eu não posso abrir mão de me alimentar. Não posso abrir mão do sono, não posso abrir mão do oxigênio, não posso abrir mão de água e não posso abrir mão de Deus. Eu preciso de Deus, como eu preciso do meu planeta. Não adianta eu querer sair daqui, eu tenho que tentar preservá-lo, guardar, reservar a água. Tenho que fazer um planejamento para o meu planeta. Nós, homens, precisamos fazer isso. Se tivermos temor do Senhor, o que faremos? Mas aqui, o homem é descrito por Paulo como alguém que guardou a verdade. E algumas pessoas acham que podem viver como elas querem, a sua própria fantasia. E houve um rapaz, você devia procurar essa reportagem para ver no YouTube, se você não viu. Houve um rapaz que decidiu que ele ia mudar de sexo. Ele era filho de um jogador importantíssimo do futebol brasileiro, né? Que talvez até tenha convivido com o João Marcos, o Toninho Cerezo. Né? Acho que vocês jogaram na seleção na mesma época. João Marcos jogou com esse rapaz. E o filho do Toninho Cerezo resolveu que ele não queria mais ser homem. Então se tornou um modelo fotográfico e de passarela, me parece, na França, em algum lugar. Com o dinheiro que ele ganhou, ele fez uma operação e alterou o seu sexo, chamado de transexual, como é um outro nome que inventaram, para dizer que existem vários sexos, quando na verdade você só tem dois. Ou você é um homem ou você é mulher. É isso que perguntam no hospital, né? Quando nasce, o que é? Aí é classificado, menino ou menina. Então, esse rapaz fez a operação. E depois de algum tempo, foi entrevistado pelo Fantástico, como uma grande coisa, porque o Fantástico é um dos maiores portadores dessa ideologia, é a maior igreja secularista que nós temos no Brasil. A maior igreja do Brasil é essa, que se apropria da imprensa. Seus pastores são Jô Soares, seus pastores são os Benedito Rui Barbosa. Eles é que ditam o que o Brasil tem que acreditar. Então sentaram com esse rapaz para fazer a entrevista, e para mim foi um fracasso para a ideologia deles. Porque perguntaram para esse rapaz, você deve estar muito feliz hoje, né? E ele disse, feliz por quê? O repórter disse, não, mas porque agora você é uma mulher bonita, reconhecida no mundo e tudo. Eu falei assim, quem disse que eu sou mulher? Olha para minha mão, olha o tamanho da minha mão. Olha o tamanho dos meus pés. O rapaz disse, eu sou um monstro. Eu não sou nem homem nem mulher, basta olhar para mim. Qualquer pessoa vai ver. Eu sou uma mulher que tem que se barbear. Como é que eu posso ser feliz desse jeito? Eu sou um monstro. Essa entrevista foi por ar porque eles não tinham mais como sair dela. Mas se você assistir, você vai ver exatamente como se sente. Há pessoas que aceitaram ser cobaias de uma ideologia secularista, de uma ideologia do mundo, do homem. O homem quer fazer um experimento com o próprio homem e algumas pessoas tolamente se fizeram voluntários para o teste. E eu não conheço um que seja feliz, que essa ideologia tenha produzido algo. Aliás, os casamentos que eles fazem não podem produzir filhos. É tudo estéril, é tudo morto, porque é obra humana. Desafiando o que Deus fez. Isso não é retroceder, eu estou evoluindo. Eu estou analisando uma experiência que fizeram com a sociedade que foi fracassada. Tanto do lado político, quanto do lado pessoal, antropológico, do lado, vamos até dizer, do lado sentimental. Nada foi produtivo nessa ideologia que foi lançada. Mas cumpriu-se exatamente o que essa Bíblia infalível dizia. Que quando o homem rejeita Deus e não glorifica Deus como Deus, mas trata Ele como um réptil, como alguma coisa desprezível, seja por idolatria ou seja por dizer que Deus não existe. Quem não existe é o Papai Noel. Agora eles ficam
elaborando, elogiando as obras de um homem que sai com renas voadoras, coisa que nunca existiu, e numa noite só dá presente para as pessoas do mundo inteiro. E depois burro sou eu. Burro é você que não ensina essas mentiras para o seu filho. Que eles continuem adorando sua ficção, mas eles vão colher o fruto. E um dos frutos é que eu vou experimentar coisas que Deus disse que não são possíveis, mas eu experimento. E algumas pessoas se viram de voluntários. São infelizes. Alguns deles eu conheci. Alguns homossexuais. Deus me deu a honra de conviver com eles e de falar de Jesus para eles. Nenhum deles é feliz. Jogaram a sua vida fora. E eu vou dizer mais uma coisa. Um deles se matou. Com 22 anos de idade. Tomou veneno para rato. Então eu não posso deixar que essa experiência continue sendo feita com o povo do meu país. O tratamento que nós temos que dar a eles é outro, que hoje não se pode mais falar em cura. Não se pode falar mais em recuperação, porque eu não posso dizer que eles estão, na verdade, vivendo o engano. Só que é isso que a Bíblia diz. E eu olho para eles como vítimas. Vítimas de um mundo pervertido. O apóstolo Paulo diz aqui, deteram a verdade, para que a injustiça pudesse, em favor da injustiça. É isso que ele diz no versículo 18. Deus está irado. Não podemos deter a verdade. Devemos partir, sim, para a cura. Orar para curar essa sociedade doente. A economia, tudo mais é só reflexo de termos um povo que diz, Deus não existe, então para que eu estou na terra? Estou aqui para ter todos os prazeres, porque eu tenho o direito de ser feliz. A proposta bíblica é outra. O mundo está vivendo um caos e o Senhor Jesus está vindo para salvar todo o que crê. Que pode hoje, inclusive ser um homossexual, pode ser um marxista, que abra mão do seu pensamento para acolher a verdade. Eu queria só encerrar lendo aqui com os irmãos. Vou pedir que os irmãos abram sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Perdão, querido, é a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Que você vai ver perdão, perdi a referência aqui. Sim, é a segunda carta mesmo, capítulo 2. O apóstolo Paulo diz no capítulo 3 que há 2 sinais que nós devemos ter sobre a vinda de Jesus. Ele diz, ninguém tenha de modo, verso 3, no capítulo 2, ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, uma igreja que se desvia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais ainda convosco costumava dizer-vos essas coisas? Então 2 coisas não acontecem. Mas quem é esse homem da iniquidade? Eu gostaria só que o irmão soubesse aí no início. Ele diz, Paulo, que Jesus matará com o sopro da sua boca, com a mera aparição da sua vinda. No verso 9 diz que é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem. Por quê? Verso 10. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quero dizer, queridos, que ao contrário de desanimar, porque aparentemente eles estão ganhando essa guerra da gente,
As ideologias entram nos nossos lares e afetam o nosso próprio comportamento. Falo de nós, evangélicos. A cosmovisão deles é a que prevalece, a nossa não importa. Ao contrário de desanimar, queridos, eu falo como Paulo. Paulo só começa a falar sobre a ira de Deus para mostrar a importância do evangelho que ele prega. Quero lembrar os irmãos que do verso 16 em diante ele diz: por isso não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aquelas pessoas que eu mencionei que estão fora são tão perversas quanto eu. E eu sou tão perverso quanto elas, não fosse o Espírito Santo atuando na minha vida. E por isso eu quero pregar o evangelho. Por isso você deve desejar ardentemente. Porque é Ele que transforma o mundo e salva todo o que crê. O mundo já foi transformado pelo cristianismo uma vez, não plenamente, porque a perversidade do homem contaminou o cristianismo, sempre faz isso. Mas o mundo pode ser transformado. E eu acredito nisso. Acredito na conversão de muitas pessoas que seguem essa ideologia da autofelicidade. Mas a verdade prevalece sobre a mentira, como a luz prevalece sobre as trevas. E as trevas não podem vencê-las. Você tem a luz na sua mão. Use para iluminar a vida de outros. Confie nesse evangelho. Não ceda. Se passarmos mais tempo vendo televisão do que lendo a Bíblia, nós vamos acabar cedendo. Não ceda suas propostas. Torne-se forte nas Escrituras, como obreiro que maneja bem a palavra da verdade. Você conhece bem as Escrituras e vive nelas. Venha na igreja, nos trabalhos de estudo da Bíblia. Assim não só você salva a si mesmo, como pode salvar a outros. E a palavra de Paulo para Timóteo: as sagradas letras te tornam sábio para a salvação. Até no nosso cérebro, no meu próprio cérebro, tem que ser combatido a mentira diante da verdade. Porque senão, queridos, a mentira vai dizer para mim: você é livre para voar. E a verdade vai me dizer: você não é um pássaro, não pula. A mentira vai conduzir à morte. Satanás é mentiroso e homicida desde o princípio, disse Jesus. Ele quer a nossa morte. E ele está conseguindo. Só com alguns, porque o evangelho vai triunfar. Pelas nossas mãos. Uma igrejinha aparentemente pequena para o tamanho do Brasil e insignificante no contexto evangélico para alguns. Mas é por essas igrejas que eu acredito fiéis à palavra que o mundo vai ser abalado. Nós somos um grande problema para eles. É por isso que eles vão para a televisão falar mal de nós. Somos a resistência. Somos a única possibilidade de evolução desse país que sim, na mão deles está retrocedendo. Vamos orar ao Senhor?